Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast Deus Pode Fazer, e você vai estar assistindo. E esse podcast ele tem a intenção de inspirar você a entrar no romance, ou se ainda não entrou, está se guardando, mas você se inspirar em histórias que são verdadeiramente apaixonantes. Então, quero convidar você a já clicar aí em curtir, na verdade, né, esse episódio, compartilhar ele e também se inscrever no nosso canal Deus Faz Coisas Incríveis. E eu sou o pastor André, estamos aí para mais um episódio do nosso podcast. E quem está falando aqui é a pastora Priscila, e eu quero mais uma vez agradecer aos nossos apoiadores, patrocinadores, e se você tem interesse, se você gosta desse canal, se você tem gostado do que tem sido produzido aqui, tem muito mais, de onde está vendo isso, tem muito mais coisa para acontecer, mas a gente conta com você, tanto você que quer nos auxiliar, quanto você que quer ver a sua marca aqui divulgada juntamente com a gente, tá? E essa noite nós temos um casal muito especial, que foi muito pedido pelo pessoal valente. Não só valente, mas amigos em comuns que conhecem, colocaram lá na caixinha, nós colocamos. Quem quer, aliás, quem você sugira o nome em um casal aí, o pessoal colocava lá, Porfírio e Gabi. Já entregou, já assim. entreguei. Mas já tá na Desculpa. capa mesmo. Então, mais uma vez, a gente quer agradecer desde já a presença do casal, Lucas, Porfírio e Gabi. Palmas! Muito obrigado por aceitarem estar aqui conosco. Se apresente um pouquinho mais, fale pro pessoal. Bom, boa noite. Para nós é uma grande honra estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo, fez em nossa vida. Bom, eu me chamo Lucas Porfírio, sou casado com essa mulher maravilhosa aqui, a Gabriele. Nós estamos aí beirando 3 anos em dezembro aí de casados, né? Somos recém-casados ainda, mas vivendo muitas aventuras ainda. Eu congrego no DPB Valentes, meu pastor é o pastor Rui e a pastora Neuza. Eu faço menção aqui do pastor Israel e pastora Letícia também, que são pessoas que nos acompanham nessa trajetória de vida. Vocês são né? discípulos deles? Sim, direto deles. E tu trabalha de quê? Eu trabalho no distrito, né? Sou líder de produção, atualmente faço gestão de pessoas também lá e é basicamente isso. Distrito a gente E na conhece. igreja? Na igreja eu sou diácono, né? Cuido de pessoas também, trabalhamos com célula de jovens, de casais, de adolescentes, eu e minha esposa. Legal. Maravilha. Gabi? Olá, me chamo Gabriele, tenho 24 anos, né? Estou casada há quase 3 anos com este moreno lindo. Que isso. Né? Atualmente, né, eu estou fazendo faculdade, faço ciências contábeis. Não estou trabalhando no momento, mas eu trabalho com artesanato também. Eu tenho uma loja de bordado. Que legal. Olha, tô doida pra aprender bordado. Achei alguém. Faz o curso. Eu arrasta vivo querendo aprender essa hobbies mulher. diferentes. Ultimamente, no Instagram, só dá bordado. Eu falo, próximo hobby. É um sinal. E também ajuda na Sim, liderança. nós somos discipuladores, né? Como ele falou, temos uma célula de casais, onde nós cuidamos diretamente. E agora eu iniciei também uma célula de adolescentes, Que legal. né? Mas nós também temos outras células, né? Células de jovens. E é isso, né? Maravilha. Então, aproveitando já o gancho a primeira pergunta que a gente sempre faz é: como vocês conheceram o amado das nossas almas, Jesus? Então, contem pra gente. Pode começar com a Gabi, que a Gabi já estava aí falando. Sim. Gabi, conta pra gente como foi que você conheceu Jesus e como você se converteu. Certo. Eu cresci em um lar cristão, né? Porém, eu nunca frequentei a igreja que os meus pais frequentavam, né? Eles iam para uma certa denominação e eu frequentava uma outra. Mas aos meus 13 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? E eu retornei com os meus 19 anos, que foi quando eu conheci a IDPB. Né? Então, a minha conversão, ela se deu num momento bem delicado da minha vida. Foi um momento, assim, que eu passei por um período de depressão, né? Eu perdi minha mãe nesse ano em específico, em 2019. E eu comecei a trabalhar, e na empresa em que eu trabalhava, havia um discípulo do Lucas que trabalhava junto comigo. Então, toda vez que eu pegava a rota, ele estava lendo a Bíblia.
E a gente começou a conversar, ele sempre falava sobre Jesus, que ele percebia que eu não estava bem, né? E eu sempre falava que eu não queria ali contato, porque eu estava chateada com Deus, né? Estava frustrada pela perda e por algumas situações que tinham acontecido ao longo da minha vida, né? E até um dia que ele falou para mim, olha, se você não estiver em um ambiente que te leve a Cristo, você nunca vai se aproximar novamente dele. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E como eu também queria ali despistar ele para ele parar de me convidar, eu decidi ir, né, em um evangelismo que eles faziam na praça. Caiu na Arapuca Santa. Qual era o nome desse evangelismo? Eu lembro que acontecia muito lá. Era o Overflow. Overflow. E eu fui, era uma quarta-feira, me lembro perfeitamente até da roupa que eu tava. Legal. E eu falei, eu vou lá, e no outro dia, quando ele me convidar, eu não vou mais, porque eu já fui. E quando nós chegamos lá, ele me apresentou para todo mundo super receptivo, e foi quando eu tive contato com as primeiras moças que foram minhas primeiras líderes, que eu amo fazer referência a elas, né, que é a Natália Ferreira e a Débora Ramos, que foi a minha primeira líder. Então, naquele momento, mesmo bem fechada para o Senhor, quando a Natália me abraçou, eu senti o Senhor falando ao meu coração, que bom, minha filha, que você chegou, eu estava ali esperando. E eu nunca mais consegui parar de ir. Então, fui na quarta, no sábado eu já estava numa célula, já fui para a rede, e no domingo me reconciliei com o Senhor. Sabe por que você lembra da roupa que você estava? Que esse encontro foi um encontro especial com o amado. Exatamente. Legal. Primeiro encontro. Primeiro encontro. Ninguém esquece. Então, e para você, Lucas? Bom, da mesma forma, eu cresci num lar cristão, minha família sempre foi evangélica, né? Mas eu lembro que meus primeiros passos foi com a minha avó, quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. Eu sou natural de Silves, interior. E eu lembro que alguns momentos que eu passava minhas férias lá, a minha avó ela me obrigava a ir para a igreja. E eu não gostava de ir para a igreja, né? Eu era uma criança que era um tanto rebelde, né? Eu não gostava realmente de ir para a igreja. Então ela... Quantos anos isso? Eu tinha uns 6 anos, 7 anos. Geralmente 6 anos gosta de ir pra... Lucas? Eu era uma dessas crianças, né? E a minha avó, ela fazia a gente ir para a igreja, ela pegava pela mão, bora, vamos para a igreja, né? E quando chegava na igreja, ela tinha uma prática de se ajoelhar antes de iniciar o culto, e ela fazia todos nós nos ajoelharmos. E quando era na hora da oferta, ela dava uma moedinha pra gente também. Então, eu cresci nesse ambiente cristão por muito tempo, né? Mas eu nunca entendia aquilo que eu estava fazendo, né? Eu não entendia por que a minha avó me obrigava a fazer aquilo. Mas quando foi por volta de... Quando eu tinha uns 11 anos, eu fui convidado, na verdade... É engraçado porque eu gostava de uma garota da minha escola, né? E dá o CPF, né? Vou lá saber quem é. Não, todos passamos por isso. Todos temos um passado escolar. E é engraçado, porque eu descobri que ela congregava na DPB Valente, né? E aí eu passei a ir para a igreja, né? Por conta dela, né? Só que não era um amor recíproco, né? Graças a Deus. Né? Mas aí, desde então, quando eu entrei na DPB, né? E eu pude ter meus primeiros contatos com as pessoas dali, né? Eu passei a gostar muito daquele ambiente, né? E eu falo que o enredo da minha vida gira em torno de que eu fui em busca do amor e encontrei o amor. Né? Então, nesse ambiente eu lembro que eu fui muito bem acolhido pelo meu primeiro líder, que foi o Jânio, e desde então ele passou a treinar a gente, passou a discipular, passou a levar a gente para fazer várias coisas que um líder faz, né? Foi loucura para querer conquistar o coração de discípulo, né? Sim. Inclusive ele me fez querer até jogar bola, e eu não gostava de jogar bola, né? Até hoje eu não sei jogar bola. Não mudou essa parte. Não mudou, né? Mas apesar de estar ali naquele ambiente, gostar de estar ali, eu ainda não tinha tido uma experiência com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor falando audivelmente comigo, né? Mas eu lembro que em um certo sábado, os nossos líderes de jovens, eles tinham um momento de oração, sábado às 9 horas da manhã, e eu tinha 15 anos, tinha passado 4 anos já, e eu lembro que naquele dia o Senhor, ele falou comigo, eu estava num cantinho da igreja, e eu estava fazendo a minha oração, que nós fazemos todo sábado, né? Mas aquele dia o Senhor usou a vida de uma amiga minha, né, uma irmã da nossa igreja, e o Senhor tocou exatamente numa ferida que eu tinha dentro do meu coração, né, que eu não conseguia jamais liberar perdão, né? E eu lembro que o Senhor falou que, apesar de
eu ter passado por várias coisas na minha vida, de alguns traumas, algumas feridas, o Senhor falou comigo que Ele sempre esteve ali comigo e nunca me deixaria. Para mim isso foi o máximo, né? Foi o dia que a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, e desde então eu pude receber o Senhor verdadeiramente não só mais como Deus, mas como um Pai, né? E desde então eu passei a trilhar meu caminho em cima disso, que Deus, Ele era meu Pai e que eu sou amado por Ele, né? E eu tive muitas outras lutas na vida, mas aquele dia foi um dia que marcou a minha vida, né? E eu nunca, jamais esquecerei. Eu vou contar pro resto da minha vida sobre esse dia. Que legal, maravilha. É bom saber que Ele sempre está com... E ouvir isso dele, né? Sim. Né? Isso nos dá uma segurança muito grande de continuar caminhando, né? Então, Sim. essa palavra aí, como você mesmo disse, você vai continuar transmitindo ela. Sim. E aí eu acredito que a geração de vocês vai ouvir isso e vai permanecer firme no Senhor. Amém. Amém? E isso nos mostra uma coisa muito importante também, que não adianta você só ir para a igreja, você precisa ser marcado pelo Sim. toque do Senhor. Quantas você precisa ter vezes... esse encontro, essa experiência, né, com Ele, de ouvir a voz dele, de poder realmente de reconhecer que Ele está ali com você. Porque tem gente que vai para a igreja por ir. Como mas, você assim, disse às vezes. Apesar de que, vamos lá, Mas eu fui para a igreja. Eu digo, pessoal, vá para a igreja. Eu fui por causa do lanche. Eu tô até hoje. Eu fui a primeira vez criança, assim, por causa de lanche. E adolescente, eu fui por causa de amizade. Sim. Estamos lá. Exatamente. Até hoje. Então, eu sempre falo, tinha um discípulo que, eu tô todo errado. Eu falei, mas vai errado, que o Senhor vai te pegar, você vai ter essa experiência e aí você vai ver o que Deus vai fazer. E todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Exatamente. apesar de a gente vai com segundas intenções, né, é o momento que o Senhor, Ele lança a isca, né, e a gente é alcançado pelo amor dele, né. A gente acha que vai com segundas intenções, o Senhor já tá... Tá muito à frente da gente. Mas conta pra gente, então... Como foi que vocês, ou em que estado do relacionamento, da vida de vocês estavam? Antes de entrar no relacionamento, a gente quer entender, a gente sempre pergunta aqui, vocês já queriam casar? Entrou na idade, poxa, eu quero casar até tantos anos, ou não, estava de boa, quero ser Paulo, nem sei se eu quero casar. Como é que vocês estavam, em que momento vocês estavam? Começa, Lucas. Tá bom. Bom, no momento que eu estava extremamente envolvido na igreja já. Quantos anos tu tinhas? Eu tinha 23 anos, por aí. E aí, 23, 24 anos. Peraí que eu tô me perdendo um pouco na minha idade. 26, né? 25, não, 26, mas né? antes de entrar antes da corte. Sim, uns 25 anos por aí. Antes da corte tinha uns 25 anos. Isso. E aí, eu lembro que nesse momento eu estava trabalhando com evangelismo, inclusive no evangelismo, que eu estava lá, mas eu já liderava jovens, eu já estava estudando, né? Eu estava fazendo estágio na empresa atual que eu trabalho hoje. E no momento eu já estava descansando só no Senhor, porque eu não estava procurando uma pessoa, né? Eu lembro que eu já tinha tido uma experiência de orar, né, com outra moça na igreja, mas não foi para frente porque eu percebi que as coisas não foram como o Senhor queria, né? E glória a Deus. Não era vontade de Deus. Não era vontade do Senhor. É porque às vezes a gente... pode falar. Às vezes a gente acha que a resposta de Deus só é se for sim. Mas a resposta de Deus é não também. Não também. E graças a Deus por todos os nãos que a gente ouviu. E até porque você já estava orando. Se você estava orando, o Senhor respondeu. Exatamente. Então, nesse momento, tu estava ali boa. Eu estava descansando, nesse momento eu não estava mais planejando, eu quero me envolver com alguém, eu não quero... Na verdade, eu queria descansar, ficar na minha mesmo e trabalhar para o Senhor, trabalhar na vida profissional. Mas tu já queria casar? Sim, eu queria casar, mas eu sentia que não era o momento ainda para mim, que eu queria isso mais lá para frente, né? Eu queria talvez curtir mais meu tempo de solteiro, né? E com os meus amigos, porque depois que a gente se casa, a gente deixa algumas coisas para trás, né? Então, a questão do trabalho, da profissão. Mas aqui no podcast a gente sempre fala, né? A vida de solteiro é ótima, mas de casado é bem melhor. É bem melhor. Só que a gente só sabe disso depois que casa. Exatamente. Por isso... Casem. Inclusive, a gente fala isso, eu não sei pra vocês, a gente vai saber aqui um pouco mais, inclusive para servir ao Senhor. Isso. Inclusive, às vezes a gente pensa que eu vou casar, vou ficar mais tímida ali. Rapaz, aí que a gente não parava em casa mesmo. Só parava em casa já junto, tal, servindo ao Senhor.
Claro que cada pessoa tem a sua história, né? Mas pra gente foi... Porque antes de eu me casar, meu pai não era cristão, né? Então, assim, eu sempre tava ali meio tolhida, não podia estar em todos os encontros, não podia estar em todos os lugares, não podia fazer um monte de coisa. Casei, é nóis. E a gente foi consagrado pastor no mesmo ano que a gente casou. Meu Deus. Então foi logo Nós estagiamos solteiros. A gente estagiou em corte. Em corte, nós começamos, aí passamos pelo processo de noivado, e aí quando nós casamos, em novembro, a gente não tinha mais hora para servir Jesus depois disso, né? Mas aí, tu tava tranquilo, naquele momento tu decidiu, mas tu sentia vontade de casar. Sim. Eu continuava tendo esse desejo, eu compartilhava com meus líderes, né? Eu quero casar, mas parece que o momento não é agora. Então, eu estava bastante envolvido na igreja, bastante, de sair da faculdade, ir para a igreja, e sair tarde de lá, e ter momento de discipulado, direto, constante. E eu não tinha muito mais tempo para pensar tanto nisso, né? Mas eu tinha esse desejo desde sempre, e apesar de não ter tido uma inspiração dentro de casa, mas eu pude me inspirar também na igreja, né? Através dos meus líderes, através de pessoas que eu vi que deram um certo relacionamento, né? Sim. Mas a gente até brinca, no último ano, então, a gente conhece muita gente da Valente. A gente só fala assim, meu Deus, casou. A gente tá quase mandando... Fábrica de casamento. A gente tá quase mandando o pessoal da DPB, rapaz, vai lá na Valente. E eu tenho uma novidade, né? Esse ano a gente vai ser padrinho de 3 casamentos. Olha aí, gente, o Canal Valente. Canal Valente. Então, e tem um ponto importante, é que eu idealizava querer me casar quando eu tivesse uma vida estável, né? Eu tivesse minha casa, meu carro, e eu era só um simples estagiário na minha empresa. Então, na minha cabeça, não, acho que não é o momento, eu preciso ter essa vida estável, né? E não foi bem assim. Não, a gente passou por essa fase também. Depois de ser casado, é fácil você falar para os jovens, confia. O negócio é quando você tá o jovem. pelo processo. Sim. Não, foi difícil. Mas é uma coisa que a gente fala com propriedade. Ouça. Ouça os casados, porque nem tudo é perfeito. Ouça os solteiros. Não, eles vão ter que... ouvi os casados. Desculpa. Tá atrapalhando minha linha de raciocínio aqui, gente. Já estão me brigando. Estou sendo censurado. Estão me brigando episódio após episódio. Estão me brigando episódio após episódio. Ouça os casados. Escute-nos, por favor. Não existe perfeição. Você vai passar por perrengue. De qualquer jeito. A gente, entre saber que um tinha interesse no outro e entrar em corte, foi 6 meses, meu amigo. 6 meses de oração, 6 meses, mas 6 meses sem compromisso, não é que a gente andava junto, não tinha, a gente era amigo de ministério. Um dia deu a doida nele, que veio me perguntar se eu gostava de alguém, não estava planejando isso naquele momento da minha vida, e agora? Como é que faz com isso? Só que a gente, justamente isso, que a gente era dorliço. Aí como que faz? Mas o Senhor é bom, o Senhor é bom. E aí, e pra ti? Já finalizou? Já. Já? E Gabi, em que momento da vida você estava? Você tinha quantos anos antes de entrar em corte? 21 anos. 21. Certo. Como eu falei, eu passei um período distante do Senhor, né? E ao longo desse período que eu fiquei afastada, eu comecei a me relacionar muito cedo. Eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos. E eu fiquei com esse rapaz durante 4 anos, poucos meses antes de eu chegar na igreja, foi que a gente rompeu. Mas foi um relacionamento muito conturbado, muito mesmo difícil. Então, gerou muitos traumas, muitas relacionamento feridas. De adolescência. Sim. A gente sempre fala para pessoal aqui, porque às vezes eles acham assim, fulano começou na adolescência e casou. Isso certo. Não quer dizer que não seja dolorido, difícil e custoso. Já confrontaram a gente, né? A gente ministrava sobre corte, e a pessoa falou para ele, mas... Pastor fulano de tal, um famoso, namorou. E na adolescência. Sim, namorou, mas ele deu certo. Quero saber se você está disposta a passar por todos os processos que ele passou até se tornar um sucesso, né? Hoje em dia, quando eu vou falar com os adolescentes, eu até falo para ele, eu falo assim, olha, nem o seu cérebro está formado. Eu falo assim, isso quer dizer que você é um burro congênito. Desculpa, adolescente. Mas assim, que não tem muito como você... Eu me achava adolescente super madura. Quem nunca, acredite, você não é.
olhou para alguém e falou, achei o amor da minha vida. E aí, uns dias depois... Acabou o amor. Mas continua. Sim. Então, tu tinha saído de um relacionamento de adolescência. Isso. Então, é algo que eu sempre converso quando eu estou conversando com alguma adolescente, né? Aliás, eu tenho discípulas nessa idade. É algo que me preocupa muito, é quando elas começam com, quero namorar, quero me relacionar, né? E é algo que eu sempre aconselho. Esse é o momento de você se dedicar verdadeiramente ao Senhor. Eu, por exemplo, eu me arrependo muito, às vezes até falo, né, Senhor, por que o Senhor não me alcançou antes? Mas o Senhor tinha todo um plano, até porque eu nem morava aqui em Manaus, né? Então, o Senhor tinha uma história para mim aqui. Então, assim, foi um período, como eu falei, que deixou muitas feridas, né? Deixou muitos traumas. E quando eu entrei na igreja, eu entrei muito fechada, assim. Eu não reparava nos rapazes, eu não... aquele ali tem potencial, aquele dali não tem. Eu realmente estava bem fechada. Você estava em obras, em obras. Fase de recuperação. Isso. E eu digo assim, que eu cheguei num momento que eu até falei, Senhor... o meu plano eu quero me formar, eu quero ter minha carreira. Quando eu tiver com os 30 anos, eu vou adotar uma criança e eu vou viver exclusivamente pro Senhor. Você acabou de definir o que eu falava quando eu cheguei na igreja. Era exatamente isso que eu falava. Com os 30 anos, assim... Que bom que Deus não ouviu essa oração, né? Deu errado. Glória a Deus. Esse era o meu plano. Obrigado, Corta Senhor. pra mim 20 anos. Quatro pneuadas. Sim, né? Porque, assim, o meu medo era de realmente eu me frustrar dentro da igreja, né? Então, já era algo que eu tinha me frustrado muito lá fora. Então, eu falei, Senhor, eu não quero ter essa experiência aqui dentro da igreja. Então, eu vou só viver para o Senhor, que aí não vai ter possibilidade nenhuma de eu me machucar, né? De eu sofrer. E eu vou entregar minha vida para Ti. Tanto é que nessa fase, logo que eu me converti, foi tudo muito intenso para mim, porque... Assim, eu não queria ali no primeiro momento ir, mas quando eu me converti, eu falei, bom, agora eu vou me lançar. Então, eu cortei toda a minha vida, assim, amizades, círculos, para onde eu saía, e eu passei a viver totalmente para o Senhor mesmo. Então, foi num período que eu comecei a fazer discipulado, fiz escola de líderes, fui para o evangelismo, que ele era o líder no evangelismo, e eu me lembro, aliás, de uma reunião que ele falou bem assim, sobre a importância de nós evangelizarmos, né, porque talvez ali nós estaríamos evangelizando pastores, ou até a futura esposa ou esposo, né? Profético. Veja que és profeta. Lancei a semente. Lançou a semente, Joguei né? esse uau. No anzol. E eu estava lá. Esse é evangelista mesmo. Sim. Mas assim, tu tava vivendo esse momento. Sim. Mas pra ti, olhar ele diferente, mudou? Ou vocês foram mudando essa percepção de vocês junto? Porque já entra na próxima, né? Já entra na... Como é que vocês se conheceram e se aproximaram e tal? Como foi essa Porque conexão? ambos não queriam... Melhor. No caso, a Gabi queria só casar com Deus, era isso. O Lucas, bom, deixa eu me formar, né? Deixa eu estabilizar deixa a minha vida me levar. Opa, desculpa. Cadeira. Certo. Aliás, essa pessoa que me ganhou, né, para Cristo, aliás, até hoje é um grande amigo nosso, né? E tem que ele, ser, né? Sim. Na época ele falava muito sobre relacionamento, sobre corte. Então, assim, eu tava numa época bem fechada, como eu falei, bem ferida, então eu não queria nem ouvir falar. E foi logo no ano que todo mundo da IDPB começou a casar, e era a gente entrando em corte, era a gente noivando, era a gente casando. Valentes, eu quero dizer que tem outras igrejas que são terra seca, que esse podcast vai trazer um monte de gente da Valente. Esse podcast é justamente para inspirar vocês aí. Aprenderem com o pessoal. Inclusive, a gente quer trazer o pastor Israel e a pastora Letícia para eles falarem como é que chegou nesse ponto Valente também, né? E a gente quer, inclusive, fazer um trabalho para o solteiro, que vai chegar no ponto, por enquanto, a gente está inspirando ele. Daqui a pouco a gente quer arranjar meio do pessoal se conhecer e casar, porque tá difícil. Mas o Tinder. Tinder gospel. Pode Tinder, vai ser. Mas graças a Deus vocês estavam na Valentes, e aí? Sim, e ele sempre falava, né, sobre corte e tudo. E quando ele puxava esse assunto comigo, ele via que eu ficava muito resistente. Então, eu também vim numa época onde a gente vive numa geração onde a mulher é muito independente, né? Onde tem a questão do feminismo. Então, eu tava com um pezinho lá, né? Eu falava, não, me casar, vou ter que me submeter e tudo. Eita, e eu me lembro que eu falei eu isso pra ele. Eu acho que essa menina é minha filha, sabe? Né? E eu comentei isso com ele, né? Eu falei, não quero ouvir falar sobre isso não quero saber quem tá em corte, quem não tá, não quero falar sobre casamento.
casamento, não quero me casar. Meu E pastor falava que eu espantava todos os meus pretendentes. Literalmente, porque eu era tão moleque que eu brincava até de briga com os meninos, né? Inclusive, dei umas costas no André. Reprovou 3 vezes No Sebaete, Pastoreando a Família. porque chegava na aula de submissão. Não! Tá errado. Ei, tão rebelde, meu Deus do céu. Que eu Bíblia respondi. tá muito- Eu sabia qual seria a resposta Tem que certa, reescrever mas essa eu Bíblia aí. respondi o que eu achava que era o certo, tá? Jesus mudou minha vida. Glória a Deus. E quando ele viu que eu tava assim, bem resistente, ele me chamou pra conversar e ele me ralhou. Né? Ele falou, não, você vai casar sim, eu lhe vejo casando, não sei o que, você precisa orar por isso. Eu falei, mas eu não quero, pra que eu vou? Não, você vai orar sim por conta disso. Já deu um presente pra esse Rapaz, rapaz. deixa eu te falar, esse amigo aí, meu amigo, você não solte ele por nada. Então, eu me lembro que na época eu estava fazendo um técnico, onde eu tinha uma aula de desenho técnico, e a professora estava falando, né, que ela era engenheira e que ela era arquiteta, e ela casou com um engenheiro. Aí eu falei, bom, como eu tô nessa área, então quero casar com um engenheiro. Só que eu não especifiquei, né? Qual era o engenheiro? Qual era o engenheiro. E quando Já foi... mudou aí o pensamento. Sim, mudou. E aí, quando eu cheguei com esse meu amigo, né, eu falei, olha, tá bom, comecei a orar, eu quero casar com um engenheiro. Ele, pois então, eu vou começar a te apresentar todos os engenheiros de lá da igreja. E aí ele falou, Lucas. E eu era muito recente na igreja Quem é esse ainda. amigo? Conta pra gente. Porque tem umas igrejas que estão precisando de um amigo desse. Quem é? Amigo, você tem que fazer um catálogo aí. Na verdade, o nome dele é Nicolas, né? Aí ele se mudou para uma outra cidade, né? Ah, Então, poxa, é outro Nicolas, queremos estado. você aqui. Nicolas, Mas é uma pessoa maravilhosa. o Amazonas precisa de você. De volta, né? Volte. Sim. E ele começou a falar, né, sobre o Lucas, e eu era recente ainda na igreja, então eu ainda nem entendia que tinha discipulador, tinha líderes, e ele, é meu líder, mas eu pensava que você era líder. E aí ele começou a falar muito sobre o Lucas, e eu comecei a observar o Lucas. Então eu comecei a enxergar ele, né, eu ficava sempre ali pelos cantos, a gente não se falava, porque assim, eu tive uma grande transformação na minha vida, que eu era muito fechada, e a minha fisionomia era muito fechada. Então, o Lucas nem conseguia falar um oi pra mim, porque ele falava que eu tinha cara muito braba, assim. Então, eu só observava mesmo, né? E ali eu comecei a criar um sentimento, né? E eu comecei a... É uma possibilidade, né? Um rapaz... À distância, tu tava observando. Isso. A gente não conversava nem nada. Os rapazes não sabem o potencial de ser crente de verdade e servir Sim, Jesus. porque eu olhava, ele dançava, ele cantava, Olha aí, evangelizava, tinha célula. Não, Da sabia que ele dança. dançava. Da dança. Ele fazia assim, né? Voluntário. Aqui o Ministério de Dança é muito importante. Tirou a sapatilha já. Sabe que a gente era da dança? Não. Nós dois- Ela foi Fui minha líder. 7 anos. Foi assim que a conquistei. Me conquistou dançando, mentira. Então foi assim que eu comecei a ter uma admiração, né? É um ponto muito importante, é algo que os nossos pastores sempre nos ensinam, que nós precisamos casar com uma pessoa que nos dê sombra, a mulher. A mulher, ela precisa de um homem que seja sombra, né? Então, para o homem ser uma sombra, ele precisa ser um homem realmente firmado no Senhor, um homem de oração, um homem realmente convicto da fé dele. Porque ainda mais hoje que nós mulheres nós temos muito suscetíveis a muitas situações, ansiedade, isso, aquilo, muitas inseguranças. Então, quando nós casamos com um homem convicto, ele nos traz essa segurança. Ele sempre nos faz enxergar como Cristo nos vê. Né? Então, é muito importante as meninas procurarem homens verdadeiramente homens de Deus. Porque aparência, dinheiro, que muitas das vezes acontece, né, na igreja, né? Isso é passageiro, isso pode acabar. Né? Mas um homem que verdadeiramente tem um coração voltado para o Senhor, ele vai lhe respeitar, ele vai lhe amar. E aí chega ao ponto da submissão. Você vai se submeter a ele porque você entende que não é algo pesado. Você faz isso por amor, porque você é bem cuidado. Ela deu até um nome bonito, né, pra sombra, é o Moreno. Obrigado. Falou bem, bonito. Então, vamos lá. Então, tu tava observando ele, tu já começou a nutrir um sentimento e tu nem percebia Não, nada. naquele momento ainda não. Então, como Ainda foi? tava, Como quero foi? me formar, quero... É porque isso é uma outra parte, né? Então entra nessa outra parte, Vou vai. utilizar essa parte. Então, nesse momento, ele estava conhecendo uma outra pessoa. Ah, entendi. Não, faz parte do É, o processo. Moreno,
Mas assim, não tinha nada, eu não orei pra ele romper nada, tá? Era de uma outra denominação. Tanto é que isso Fura olho, gospel. Não, brincadeira. não, assim, eu passei uns 2 meses observando ele e teve um culto que foi sobre defraudação. Foi o pastor Tiago que pregou. E foi quando eu percebi, eu falei, Senhor, acho que eu tô me defraudando, porque eu nem falava com ele, não tinha contato nenhum. Uhum. E aí, quando a gente terminou esse culto, eu tava indo pra casa da minha discipuladora e ele tava com o primo dele acompanhando a moça. E aí foi quando a minha amiga falou, Gabi, eu tenho uma coisa pra te contar. Ele tá conhecendo essa moça. E aí... Meu coração partiu. Mas como a gente estava falando assim, todo mundo tem seu processo, seu caminho. Sim. Pastor Joel estava contando aqui pra gente semana passada de um dia que ele estava na fossa porque ele levou um pé na bunda e ele não percebia que enquanto ele estava ali se lamentando ao crepúsculo, ele bem correta, né? Ao crepúsculo, a pastora que agora é pastora, né? Tava ali de longe, só observando ele no sofrimento dele, né? Mas achando que ele estava, né, adorando o Senhor. Não, ela sabia que ele estava sofrendo. E faz parte da nossa história. Às vezes, se você não passou por aquilo, se você não passou por eu sei que eu não quero isso, você às vezes nem sabe o que você quer. Sim. Algumas pessoas dão a sorte, como a gente falou, ponto fora da curva, de caraca, acertar de primeira. Mas essa não é a história que Deus tem para todos nós. Assim como a história da nossa conversão e tudo mais. Mas tu estava conversando com a moça, não deu certo, não evoluiu, e aí? Tá. Terminou lá, como é que ficou? Apesar de eu estar... A oração da Gabi foi forte. Não, detalhe, foi a oração mais, digamos assim, determinante da minha vida. Porque, como eu falei, eu tinha muito medo de me ferir na igreja. Então, quando eu vi aquilo, naquela mesma noite, a gente assistiu o filme, rico, as meninas tudo foram dormir, eu fui pra sala chorar. Né? E aí eu fui orar, e eu orei, e eu falei, Senhor, essa é uma área que eu entrego nas tuas mãos. Falei, Senhor, o Senhor sabe toda a minha história, o Senhor sabe o quanto eu me feri, o quanto eu me decepcionei, e eu não quero viver isso dentro da igreja. Então, tudo que eu sinto por esse rapaz, eu quero que o Senhor tire do meu coração. E eu só quero ter olhos para a pessoa com quem eu vou casar. Então, se não for o homem que eu vou me casar, eu não quero nem gostar, nem ter aquelas paixonites, crush, eu não quero. Guarda meu coração. Guarda meu coração e os meus olhos. É o Senhor que guarda o nosso coração. Sim. Eu conversando com uma moça dias atrás, ela falou assim, eu não sei se eu vou orar sobre isso. Eu falei, como que você não sabe orar? Querida, você tem que orar se você achou bonito, se você achou legal, se você até não achou nada. Ore. A palavra de Deus fala o quê? Levar todo pensamento cativo ao Senhor. Então, você olhou, você observou, você coloca. Às vezes acontecia de, fulano veio falar alguma coisa, ou procurou líder, procurou pastor. A pessoa me falava, eu ficava, não sei o quê. Mas eu orava. Coloca diante do Senhor, ora, não importa. Tudo é resolvido na oração. Sim. Exatamente. Né? E aí, Lucas? E ainda bem que Deus não tirou esse sentimento, né, do coração dela. Deus disse, não quero. Ela, na verdade, o Senhor tirou outra coisa. Caminho, nem sentimento. Não, eles não estão acostumados com o seu humor um pouquinho ácido. Mas a nossa audiência vai se acostumar. É que às vezes eu esqueço que eu sou pastor. Bom, apesar de eu estar muito envolvido na igreja e ter toda a minha participação muito forte na igreja, eu não era uma pessoa fechada. Né? Eu entendi que o Senhor podia fazer um milagre na minha vida a qualquer momento. Né? E aí, uma das coisas que eu sempre ouvi do meu pastor, né? Ele falou, olha, você precisa conhecer moça, e você precisa conversar, você precisa dialogar. Né? E eu passei a investir um pouco mais meu tempo em conhecer Quem outras é o pastor pessoas. Que falou isso? Pastor Israel. Olha, legal. Né? E aí? Sabe as palavras. Pastor Israel, pastora Letícia, queremos vocês aqui. Para dar esse curso aí para os homens. Venham. E nos ensinar, inclusive, como levar essa unção aí pro pessoal casar. Fazer a IDPB um celeiro de casamento forte. Igual Valente. Valente tem que ter esse curso, né? Então, eu levei esse conselho para minha vida, né? Então, claro, eu fui muito cauteloso a forma como eu abordava, como eu conversava, para não transparecer que eu já queria dar estava desesperado, eu queria algo agora, para esse momento, não era isso, né? Então eu passei a investir tempo em conversar, em conhecer um pouco mais, né? Porque quando você chega na idade, você tem que entrar nesse nível. Sim, se esforçar, né? Exatamente, de você olhar. A galera fica sentada em casa, Instagram fechado,
não vai para as programações da igreja. Instagram fechado. Não sai. Tá falando para alguém aqui. Não sai com o pessoal da igreja, não sai com outros grupinhos diferentes. E fala assim, Deus tá até... Não sei se vocês conhecem, tinha uma história que é bem antiga. Às vezes olha a foto de alguém no Instagram e já julga. Pré-julgamento, né? Eu falo mesmo, eu tô aqui para falar. E tem uma história antiga que o pessoal, que era... Eu não lembro se era uma charge, era uma história que o pessoal contava, de alguém que estava se afogando e começava a orar pedindo de Deus salvação. Senhor, manda alguma coisa. Me salva. Aí Deus mandou uma canoinha. E a pessoa virou e falou assim, não, Deus vai me salvar, não é essa canoinha não. Aí Deus mandou uma lancha. Aí, não é essa lancha não. Aí Deus mandou um bote, não sei o quê. Não, tô esperando Deus me salvar. Aí a pessoa morreu. Aí chegou lá no céu e perguntou assim, Deus, por que o senhor não salvou? Ele falou, meu filho, mandei uma canoa, mandei uma lancha, mandei um bote. Tu não quis nada, meu filho. Queria vir pro céu, né? Tem gente que é quase assim, né? Exatamente. Então, desde então, aí eu passei a conhecer e eu fui percebendo que existe uma coisa que a gente precisa entender, né? Que nós vamos casar com uma pessoa, mas vamos casar também no ministério. Né? E aí, como eu era uma pessoa bastante envolvida, era uma pessoa que eu sempre gostei de cuidar de pessoas, discipular pessoas, eu percebia que as pessoas que eu conhecia não tinham essa mesma perspectiva e essa mesma visão. E eu não queria andar com uma pessoa que eu tivesse que arrastar, digamos, basicamente, não tem a mesma visão que eu tinha. Né? Então, sempre aprendi isso com meus pastores, eu não queria, quando eu me casasse com alguém, decair ou esfriar na fé. Uhum. E é interessante porque o Nicolas, né, que fez essa ponte, né, entre eu e a Gabi, mas eu simplesmente fiz um comentário para ele. Eu falei que eu a vi na igreja e eu disse que eu achei ela interessante. Achei ela uma moça muito bonita, né? Na verdade, esse daí já é o segundo cupido, que é o Efraim. Ah, sim. Ainda teve outra pessoa. Teve um reforço aí. Sim. E aí, eu comentei sobre isso. E Efraim aí... e Nicolas, façam curso. Arrasta pra cima. E eles vieram. E aí, essa informação eu soltei sem nenhuma precedência, né? Eu não tinha nenhuma intenção. E foi quando ele comentou sobre isso, né? E desde então, aí eu parei de conversar com a moça que eu estava conversando, né? Que eu percebi que não ia pra frente. Eu cheguei, pastor, não vai dar. Eu vejo que eu tô começando a forçar as coisas, não é para ser assim, tem que ser natural. Uhum. E aí foi quando eu percebi mais perto a Gabi, né, nesse momento. Claro, foi um tempo, tá, gente? Não foi. Saiu de um, já foi. Não foi assim. Tá bom, não quero mais orar. Gabi, quer orar comigo? Não foi bem assim, tá? Por favor. Eu dei um tempo, né? Então, foi o momento que eu percebi, e aí ele fez essa ponte, aí a gente começou a se olhar de uma maneira diferente, né? E aí, lembra que teve um dado momento que aconteceu uma situação engraçada na igreja, né? Que acho que em outro momento eu te conta, e ela tinha postado uma coisa no status, porque lá na igreja é uma coisa engraçada, né? Quando uma coisa acontece, vira uma febre, né? Todo mundo começa a postar no status a mesma coisa. E aí ela postou uma situação lá. E aí eu fui lá e eu queria de alguma forma conversar com ela, já puxar algum tipo de assunto. E por outro lado, eu tenho um lado que eu sou tímido também. Nesse campo de puxar conversa, né? E, enfim. Como é que é, Priscila? Vou, Andorinha, vou. É o meme. Quando você tenta falar coisa nada a ver do nada. Vou, Andorinha. Conversar com outras pessoas era normal, mas quando você tratava de conhecer uma moça, né? Eu ficava um pouco mais travado. Eu lembro que ela postou um status, eu fui lá e comentei. E eu achei muito engraçado. E aí, já saiu do nível da galera hoje em dia, que eu fiquei sabendo que demonstra interesse, o pessoal fica só curtindo. Gente, eu curto o vídeo. Eu espero que ninguém me entenda mal. Eu sou coroa nas redes sociais, descobri isso. E aí, começou, ela respondeu, né? Eu não sei como ela reagiu lá na hora, no momento, mas... Então... É porque ele já era diácono. Uhum. Então, quando ele mandou, assim, o Senhor realmente tinha naturalizado o sentimento. Então, eu não criei, meu Deus, ele tá mandando mensagem pra mim. Eu só fiquei, meu Deus, o diácono tá me mandando mensagem. Será que é uma... O que eu fiz? O que eu aprontei? E foi desde então que a gente começou a conversar. Né? A gente trocou muitas mensagens. Tá, e vocês começaram a conversar. Quando que essa conversa virou lá na igreja de vocês? Tem um período que vocês procuram os pastores. Mas antes de vocês conversarem entre si, conta pra gente como é que desenvolveu.
vocês falaram do sentimento? Já ou foram procurar o pastor durante primeiro? essa conversa, já falou, olha, tô querendo engatar aí um negócio mais sério. Então, assim, um dos detalhes que eu observei no Lucas foi que o Lucas ele sempre foi muito respeitoso e muito cuidadoso com o que ele me falava. Então, nos nossos primeiros 6 meses, era só amizade. O Lucas nunca me defraudou assim, eu gosto de você, eu quero casar com você. Ele nunca... eu sabia que havia um certo interesse, mas ele ele nunca criou expectativas no meu coração, porque naquele momento ele ainda não tinha certeza de nada. Então, se ele criasse uma expectativa em mim, ele ia estar me defraudando. Eu acredito que hoje é um erro muito entre os jovens, porque eles começam a conversar e eles já começam a falar, eu me vejo casando com você. Eu me vejo tendo não sei quantos filhos com você, a gente vai ser missionário. E eles começam... Comigo, né? Isso, o Senhor falou comigo, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, e aí eles começam a criar muitas expectativas e não vai pra frente. E aí foi uma defraudação, a pessoa se feriu, ela criou expectativas naquilo que o outro não pôde suprir. Então, algo que eu percebi com o Lucas é que ele tinha muito cuidado. Eu me senti muito cuidada nesse momento, porque ele não criou uma expectativa em mim. E assim, eu sou numa fase fofiqueira, muito romântica, tudo eu ficava, né? Apesar de que no primeiro momento eu não queria, né? A turma dos emocionados, estão juntos. Então, assim, ele foi muito cuidadoso. Então, quando ele chegou, a gente começou a conversar muito, a gente conversava muito pelo celular, por ligação, e a gente começou a sair, né? A gente sempre ia para locais públicos, a gente nunca ficava sozinho, a gente ia muito tomar açaí na época, né? A gente tomava muito açaí. E num desses dias ele me falou que ele estava interessado em mim, que ele gostaria de levar isso aos pastores, mas antes disso nós começamos um período de oração de 30 dias, né? Foi. Nós mesmos iniciamos esse propósito. Claro que a minha líder já sabia, né, que nós estávamos conversando, se conhecendo, e nós passamos um período de 30 dias em oração, e após esses 30 dias foi que nós levamos aos nossos pastores, reunimos os líderes, aí falamos, olha, nós queremos iniciar o processo, né, como funciona. E aí nós passamos mais 40 dias, que é o período que eles dão lá na igreja, né, de oração para confirmação para entrar na corte. Então, ao todo, nós passamos 70 dias em oração. Legal. Tava contando. Dia 1, dia 2, 69 e amanhã. Imagina esse povo dormindo, hein? Amanhã. Parece que não passa quando nós estamos nesse período. Mas parece que isso que ela falou foi muito importante para mim, em termos de a gente ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala é uma semente. Né? Então, a gente precisa ter esse zelo pela pessoa que a gente está conhecendo, principalmente quando a gente está solidificando aquele sentimento ainda, a gente não pode ser guiado pela emoção. Claro que isso faz parte, né? É uma das coisas que os nossos pastores falam, né, que a pessoa que você vai casar, você precisa ter o tchan, né? Você precisa olhar para aquela pessoa e não somente olhar somente como uma irmã, mas uma pessoa que você vai ter uma história na vida, uma atração. Sim. Exatamente. Então, eu tive esse cuidado porque eu percebi que a história da Gabi ela foi um pouco delicada. Né? Ela veio de um relacionamento conturbado e eu não queria que a história dela se repetisse da mesma forma. Então eu tive esse zelo e apesar de vários momentos eu querer falar eu te amo, meu amor, né? Bora pra frente, bora se casar, mas eu percebi que não era o momento. Eu te respeito, exatamente. Eu te ajudo. Eu te amo. Em Cristo Jesus. Então, foi muito importante esse momento. Até o momento que a gente chegou, a gente foi para sair de novo, né? Tinha para sair, foi aquele momento que eu decidi realmente que era o momento, né? Olha, eu tenho sentido algo por você, eu tenho ele admirado. Não foi nem o momento que eu disse que ele nos amava, a Gabi. Mas foi o momento que eu falei, olha, eu tenho sentido algo diferente por você, tenho admirado você. Né? Foi quando a gente levou isso para os nossos pastores. Porque, na realidade, é uma admiração. Sim. O momento do amor, que de real, você pode estar sentindo um sentimento muito bom. Mas o momento do amor, de verdade, é quando você decidiu que é para sempre. Sim. É esse que é o momento do amor. Eu costumo dizer pro pessoal que existem 2 coisas que é primordial para entrar no relacionamento. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, é você amar o próximo. Quando você ama o próximo, a Gabi falou aqui desse respeito que ela começou a perceber do Lucas para com ela, foi primordial, porque ele estava cuidando, amando o próximo, e aí ele acabou de confirmar isso. Eu sabia o que ela tinha passado no passado,
e eu tive esse cuidado. Não tanto que ele falou no início que ele ama cuidar de pessoas, e isso foi um cuidado. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Amar a Deus acima de todas as coisas. Mesmo e que amar o próximo como a si mesmo, você vai estar cuidando do seu irmão, né? Mesmo que o relacionamento não vá para frente, a pessoa permaneça fiel a Cristo. Exatamente. Sim. Essa é a nossa maior preocupação de todos, em qualquer relacionamento. Inclusive, isso que ele está falando, rege a nossa vida. São os principais mandamentos que o Senhor nos deu. Só que, às vezes, a paixão vem tão forte que a pessoa se esquece disso. Mas aí é que tá. Ao longo desses anos... É por isso que a gente chama... E, na verdade, a corte era chamada do amor inteligente, porque nos faz pensar nessas coisas. E uma das coisas que eu percebo que essas pessoas que geralmente se deixam levar muito pela paixão, ele vai se deixar levar pela paixão, às vezes, casado. E não necessariamente a paixão é pela esposa. Não necessariamente a paixão é pelo... Quantas vezes a gente não dá para continuar o casamento porque eu estou apaixonado? Gente, paixão dá e vai. Do jeito que veio, vai embora. Então, se você guiar sua vida na paixão, você vai destruir sua vida, seus filhos e tudo mais. Mas que legal ouvir isso. E então, você estava nesse momento que você decidiu, não, agora, percebi, aí vocês procuraram, conversaram no açaí. Quem foi que teve a atitude? O açaí... A gente precisa saber quem foi que tomou a iniciativa de puxar o assunto, mesmo, puxar assim, o assunto. Foi o Lucas? Foi eu. Ponto dos homens. Queria ter te conhecido antes de casar. Aliás, pegar esses conselhos aí. Sim, aliás, isso é algo que eu converso muito com as minhas discípulas. Eu tenho muito cuidado com elas. Eu sempre falo: olha, vocês são uma joia muito rara para o Senhor. A própria palavra do Senhor fala isso. Então você deve ser achada. Você não precisa se exibir. Você vai ser achada, você vai ser encontrada, né? E é algo que, às vezes, algumas moças são um pouco mais para frente, assim, né? E aí querem, de alguma forma, buscar formas de chamar a atenção. E não precisa disso, porque nós vamos ser encontradas, né? Então, eu acredito muito, assim, que quando a moça, ela tá seguindo a vida dela no quesito de oração, de palavra, de se dedicar ao Senhor, alguém vai encontrar ela, vai olhar para ela e vai admirar justamente isso, porque é isso que deve ser mais chamada a atenção, né? Uma coisa que eu sempre falo também, eu concordo com você, mas um pouquinho em parte, porque cada história tem uma história. Vocês lembram de Ruth? Sim. Quando a gente lembra de Ruth, a gente fala o quê? De Noemi falando, olha, ele é um partido. Verdade. Fica na vista dele, porque para eles, é claro que hoje eu não vou virar para mim e vou dizer, deite seus pés. Mas, por exemplo... ela pode ser manicure. Mas, por exemplo, foi interessante, a questão é você ser sábia nisso. Sim. Às vezes é você se colocar no ponto de vista da pessoa. Inclusive a pastora Edilene ela falou, né? Que ela passava, ela tipo assim, eu sei por onde ele passa, vou passar por lá. Ele estava lá cuidando da horta, ela passava. Então, assim, o homem, ele precisa aprender a se posicionar. Mas a gente brinca assim, por exemplo... Às vezes o homem é lerdo, né? Não é... A nossa história o pessoal ainda não sabe o todo. O André, ele dava vários sinais. Tipo assim, ele se ofereceu para fazer aula de dança comigo, do nada, assim, aleatoriamente. Me dava a Bíblia da família. Só que ele não conseguia sentar e falar assim, e aí? Vamos lá, vamos entrar em coxa. Aí um dia a gente conversa, não, ele falou assim, não, todo tímido, ai, não, é que eu gosto e tal. Meio assim, eu olhei pra ele e falei assim, mas e aí, tu não vai pedir não? E aí, e o próximo passo? Eu tenho certeza, né? Quando ela falou isso, eu falei, bom, ela quer. Estamos aqui. Ele tinha alguns temores, até por causa de outras histórias. Um dia a gente fala melhor. A gente vai contar. Um dia a gente conta. Mas é interessante isso, da gente, por exemplo, a gente sempre pede quando o rapaz está aqui, explicar e falar e se posicionar, porque alguns rapazes precisam aprender. Sim. Nem todos eles aprenderam. E às vezes nem todas as moças também aprenderam com relação a isso. Porque foram ensinados de forma errada. Né? E talvez em casa não tiveram referência. E aí vocês até falaram que vocês tiveram referência dentro da igreja, assim como nós tivemos referência dentro da igreja, participando de seminários, de congressos. A gente foi aprendendo isso. Né? E outra coisa que acontece muito, que a gente percebe, é às vezes quando tem uma disparidade social muito grande. Às vezes, por exemplo, a gente percebe quando a mulher ela é universitária ou formada e o homem ainda não.
Mas ela olha nele como um potencial esposo. Só que, às vezes, socialmente, para esse cara na igreja, ele é uma bênção. Ela olha para ele como um potencial marido. Mas, socialmente, está tão distante que, às vezes, se essa mulher não der nenhum sinal, aquele rapaz que é uma bênção, ele não chega. Verdade. É o que a gente tem visto, assim, quando a gente está aconselhando. Principalmente, isso acontece demais. A gente tem um casal que vai chegar aqui, eu não vou dizer qual é, porque senão eu vou dar spoiler. Mas ela já era pastora. Ele era líder de célula, ele era uma bênção, mas ela era pastora. Então, tipo assim, o cara olhava assim, é inalcançável. Quando é você que estava um pouco mais na frente, quando o homem está mais na frente, é um pouco mais tranquilo. Mas quando é o contrário, é difícil às vezes para o homem chegar. Agora já. Porque aí, querendo ou não, você vai ouvindo pessoas ao seu redor falar, rapaz. Eu areia pro seu caminho. eu era universitária, fazia direito na UFAM. O André... Mas eu tinha minha importância. Eu fazia isso. Meu valor para Deus. Só que, tipo assim... Era uma joia a ser encontrada. A ser lapidada. Só que eu não queria casar com o doutor, eu queria casar com um pastor. Olha aí. Ó. Entendeu? Só que ele... Obrigado, Jesus. Só que ele olhava e ficava... Inclusive, dentro da nossa igreja local, para todo mundo foi tipo... Meu Deus e tal. Mas a gente, claro, diante das circunstâncias, as moças precisam aprender, claro, dependendo das circunstâncias, ser sutis. Teve uma gente que a gente vê a história de a moça simplesmente entregou, tipo assim, um pudim, uma coisa, o rapaz... Opa! Entendeu? Sabe assim? E nem toda história é assim, tá? Assista o podcast, assista o episódio de Viviane Brasil. Começou sutil, mas depois ela, ó... E aí, vai ou racha? Uma semana de conversa. Né? Mas isso que vocês estão falando é o ideal. Essa é a história que a gente gostaria de sempre ouvir de um rapaz que consegue se posicionar, que tem esse discernimento, que guarda e tal, que consegue entender quais são os passos. Mas nem sempre é assim, até por causa do contexto. Eu falei do contexto social, às vezes é o contexto familiar. Então, existem várias histórias, mas que existam muitos outros rapazes aprendendo aqui com o Lucas Porfírio. Tem uma curiosidade, como foi a conversa com os pais? No caso, com o pai, Não, vamos por parte, porque ele falou para ela, e depois de vocês dois conversarem no açaí, foi conversar com quem? Com os pastores. Ok. Né? Então, pastores... Pastor... Na verdade, eu fui logo diretamente com o pastor Rui, né? Pastor Rui e pastora Neuza. Né? A gente já tinha compartilhado algumas coisas, já tinha compartilhado com ele, porque como eu já era diácono na igreja, então eu tinha uma responsabilidade maior de passar isso para ele. Até porque meu testemunho precisava ser zelado. Então, aí que a gente conversou com ele, e aí a gente externou a nossa situação, fomos nós dois lá, e olha, a gente está se gostando, a gente quer entrar nesse período, né? E foi quando a gente começou esse período, né? Foi um período assim que, além de nós estarmos orando, o pastor passou uma lista para a gente do que nós precisávamos conversar. Mas uma das coisas muito importantes é que nós precisávamos falar os nossos defeitos. O que nós tínhamos defeitos que nós não mostrávamos ali pessoalmente, né? E foi quando a gente passava, era até engraçado, a gente falava, e aí, qual é o defeito de hoje que você vai me falar? Legal, foi essa nossa conversa. E aí, foi quando a gente passou a se conhecer melhor, para que a gente tivesse um pouco mais de certeza. É isso realmente que eu quero? Eu vou saber suportar? Será que o meu amor vai cobrir esse defeito? Então, foi dentro disso que a gente passou, além de orar, estar jejuando, passou a conversar bastante, ter esse acompanhamento dos pastores foi fundamental. Depois desses 40 dias de oração, é que vocês foram conversar com os pais? Sim, aí foi quando a gente entrou realmente na corte, né? E aí a gente... oficializou. E aí a gente foi procurar os pais da Gabi, que no caso é o avô dela, né? E a dona Marclícia, que é minha mãe biológica. É a mãe biológica dela, né? E foi quando a gente conversou, foi uma conversa muito agradável. Eles gostaram de mim, né? Sim. De cara. Gostaram do Moreno. Ainda bem, né? E uma coisa muito importante é que eu sempre zelei por essa questão das autoridades, né, serem participativas nisso, tanto os meus líderes como os meus pais. Mas a minha mãe, ela era um pouco mais resistente nesse sentido. Mas é interessante porque
das pessoas que eu conheci, conversei, né? Ela sempre foi muito assim, não. Mas é uma pessoa de Deus. Não sei, tem alguma coisa estranha. E aí eu falei, meu Deus do céu, a mamãe, acho que ela não é de Deus. A mamãe, ela não era da igreja também. Aí isso era muito mais forte, né? Minha mãe não era da igreja, ela não entende o que eu tô passando. Mas aí eu submeti, né? Mas é interessante que quando apareceu a Gabi, ela agiu naturalmente e ela aceitou isso. Mas só que o interessante, quando eu fui compartilhar com ela, ela já sabia quem era a pessoa. Uau! Ela tinha visto, inclusive, nessa reunião de evangelismo, a minha mãe foi. E ela avistou a Gabi e ela gostou. Eu falei com ela. Participava da igreja, assim, vez ou outra. Hoje ela tá mais frequente, né? Mas naquela época ela ia de vez em quando, de vez em nunca. Ela iria. Mas em dado momento ela foi nessa reunião, porque ela... Toda vez que eu ia pra algum lugar e pregava, ela falava, me leva lá que eu quero te ver pregando. Legal. E aí foi nesse momento que ela avistou a Gabi. O Espírito Santo fez a luzinha. E aquilo pra mim foi forte, né? Minha mãe, ela confirmou. Ela falou, por que tu não falou que era a Gabi logo? Depois vocês entraram em cortes, pais abençoaram. Quanto tempo dessa oficialização ao casamento? Deixa ela falar um pouco. Então, todo o nosso período foi 6, né? A gente passou uns 6 meses conversando. Quando a gente entrou na corte, a gente passou 6 meses até o noivado. E do noivado até o casamento foi 6 meses. Então, assim, de corte até o casamento foi 1 ano. Né? E nesse período, como eu falei, como o Lucas, ele aliás, essa questão de disparidade, né? Era algo que eu tinha muito na minha cabeça, né? Eu tive um pouco de crise, assim, porque o Lucas já estava na igreja há 16 anos. Eu estava completando uns 2 anos na igreja. Então, eu era muito recém, assim, ali. Estava aprendendo muita coisa, né? Foi um cuidado também, eu acredito que foi por isso que os pastores ficaram muito em cima da gente, mesmo para ver se o Lucas tinha convicção, se eu tinha convicção, se era isso que nós queríamos, né? Porque é preciso ter um cuidado, né? O casamento é pra vida. Sim. Né? É uma coisa que você tomou a decisão ali, você vai sustentar até a vinda de Cristo, até os 2 partirem. Então, quando a gente decidiu casar, né? O Lucas ainda era estagiário. E eu tinha sido recém-contratada. E a gente viveu muitos milagres no período do nosso casamento. Porque o pastor, a gente entrou na corte em novembro, o pastor falou, vocês vão casar em março. Aí a gente, calma, pastor, por favor, nos dê só mais um pouquinho de tempo. Aí a gente marcou a data para dezembro, né? No caso, 1 ano depois. E nesse período foi quando o Senhor, ele foi fazendo grandes milagres, assim, pra gente fazer o casamento. E nós fizemos o casamento dos nossos sonhos. Que legal. Como disse o pastor Khaled, né? Os favores de Deus. Né? Sim, exatamente. Então, o pastor, a gente queria um ano depois, né? Porque é aquela questão, né? Vamos juntar dinheiro e tudo mais. Mas o pastor falou bem assim, não, vai ser nessa data. Né? E aí amém. Então, eu entendi, e aí o pastor falou bem assim, olha, saiba de uma coisa, vocês precisam experimentar o milagre do casamento, né? E aí vocês precisam realmente viver pela fé. Então, realmente, a gente experimentou muitos milagres nesse período, então essa questão eu já ainda estava um pouco naquela pegada, estabilidade, tem que ser contratado na empresa e tudo mais, e aí não foi muito bem nisso, né? Então, foi o momento que o Senhor, ele nos colocou na prensa mesmo, né? Olha, vocês precisam confiar em mim. E foi quando a gente decidiu realmente confiar no Senhor, a gente começou a ver os milagres acontecendo. E olha, foram muitos milagres. Queria que o nosso pastor desse uma pressionada assim na gente, né? A gente demorou muito para casar. Porque quando nós sentamos com ele para conversar, a primeira pergunta, quando vocês vão casar? A gente acabava de falar, a gente quer entrar no compromisso. Aí, quando é o casamento? Aí, na hora eu olhei, rapaz, eu recebo 200 por mês, ela 300, daqui a 3 anos. Tu acredita que depois a gente quis antecipar, nada dava certo. A gente chegou a cogitar, Senhor, é de Deus mesmo. Sim, isso é interessante, porque um dos conselhos que a gente recebeu da moça que foi nossa cerimonialista, aliás, ela falou, olha, marquem uma data. Porque a gente falava, a gente não tem nada, a gente só tem a cerimonialista, porque já era amiga do Lucas, eu falei, vai ser ela. E ela falou, marque uma data presente pro Senhor, e vocês vão ver as coisas fluindo. A gente fala muito isso pros jovens hoje em dia também. Mas depois de que vocês entraram na corte, teve algum momento mais que vocês confirmaram do Senhor? Teve alguma outra confirmação? Porque deixa eu ver aqui a confirmação da sua mãe, dos pastores e tal. Ou vocês foram vivendo o processo entendendo que já era a confirmação do Senhor? Teve um momento inusitado que a gente precisa destacar aqui, né? A nossa conversa na época que a gente teve com o nosso pastor, ela foi uma conversa desafiadora,
né? Porque, como eu falei para vocês, o pastor colocou a gente na prensa mesmo. Realmente é isso que vocês querem? Porque não é tipo assim, a gente tá se gostando, tá bom, vocês vão casar. Não, não foi assim. Né? Então foi um momento que a Gabi, ela estava muito recente na igreja, ela não conhecia muito bem a forma como o meu pastor lidava com alguns conflitos, né? Eu já sabia um pouco mais a pegada do meu pastor, e era muito firme, muito que o pastor Rui falava. Então naquele momento, a Gabi, ela se encontrou muito mais no desafio de se submeter ao nosso pastor. Até porque esse já era o teu desafio anterior. Exatamente. Né? Já era ali um tratamento do Senhor. Então, naquele momento, ou ela desonrava, né, e seria desleal com o nosso pastor, ou realmente ela decidia, não, eu vou obedecer. E foi um momento que o pastor, ele realmente... A gente colocou muitos pontos nessa época de falar sobre defeitos, mas teve um momento que a gente compartilhou sobre coisas do nosso passado que foram tanto desafiadores para a gente. Né? Foi um momento que a gente quis romper, né? A Gabi, ela realmente ela tinha tomado a decisão de romper, mas por causa de muita conversa com nossos pastores, né? Foi um confronto muito forte. Será se você ela, vai saber lidar? Né? Será se você realmente é isso que você quer mesmo? E aí foi quando ela decidiu romper, mas foi... Porque de alguma forma o pastor também estava preocupado com o diácono, né? Sim. Com o testemunho. Da liderança. A liderança. Tinha a questão também ministerial, porque eu estava começando ali, e foi um ponto que a gente conversou no nosso período de corte, que o Lucas chegou comigo e ele falou, olha, eu quero uma esposa que esteja comigo, uma moça que goste, que ame cuidar de vidas. Que esse é o ministério principal do Lucas, né? Cuidar de vidas. E foi o momento que eu falei, não, eu topo, eu vou. Eu tinha tido uma sala de criança até o momento. Nunca tinha cuidado de pessoas. Uma sala de crianças e um sonho. E não, eu vou cuidar com você, a gente vai, porque ele já era discipulador, então ele já tinha muitos rapazes, na época era só rapazes, né? Então ele já tinha ali pessoas que ele estava cuidando e era algo inegociável para ele. Então, era uma pessoa para casar que topasse estar à frente ali do ministério junto com ele. Isso, é tão legal tu ter esse discernimento. A gente já viu casamento se romper. E a gente já viu gente se desviar. Por causa, às vezes, do descompasso ministerial, que não houve um ajuste antes e depois ninguém se curvou. Porque, assim, diante de um descompasso, alguém tem que se curvar. Sim. Isso é um fato. Alguém tem... aquela velha história às da vezes, razão. Alguém tem que perder a razão no casamento, exatamente. senão acaba o casamento. Às vezes é aquele que estava muito ativo, entender que escolheu alguém que não tem essa pegada de dar um passo atrás, ou a pessoa que é mais reticente ou ainda não está tão desenvolvida no ministério, tentar dar uma corrida. Mas não é fácil. É um jogo desigual. É um jogo desigual. E então, assim, foi um momento também, como eu digo, o Senhor, ele tem um plano para cada um. Como você falou, cada história vai ser de uma forma. Então, naquele momento, foi também uma chave de confirmação de ministério para mim. Sim. Porque eu ainda não sabia muito bem onde que o Senhor quer me usar. Na época, eu fiz evangelismo, fui pra célula, tentei dançar, fui tentando fazer o que dava, né, pra mim me encontrar ali. E quando ele falou isso, teve um momento, aliás, sobre a questão de quando foi que o Senhor confirmou, né? Primeiro, esse período, quando a gente rompeu, né? Eu rompi porque, assim, o Você pastor, já estava ele em foi corte duro ou foi na hora de oficializar? Não, a gente oficializou, umas 2 semanas a gente rompeu. Entendi. E aí, o pastor, olha, é assim, 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 e eu me senti... Falei, não, vou obedecer. Né? Aí eu rompi tudo, e depois os meus pais chegaram comigo e conversaram, né? Olha, qual é a sua decisão? O que você quer, Gabriele? Você quer casar com ele? Então, conversem, sentem com o pastor e falem, não, pastor, é ele, eu quero me casar e tudo. E eu realmente senti um incômodo muito espiritual, assim... Eu fiquei muito desolada. E eu sofri nesse período que a gente rompeu de uma forma que eu nem sequer sofri no meu antigo relacionamento. Entendi. Assim, na questão do rompimento, sabe? A tua mãe soube desse rompimento? Não, isso ficou... Soube. Sim. Soube que ela mandou mensagem. Ah, sim, verdade. Você não sabia, mas que ela soube. Ela mandou mensagem. Ficou preocupada, verdade. Sim, ela ficou preocupada, queria entender o que tinha acontecido, né? E foi quando eu conversei com o Lucas, né? E a gente sentou novamente com os pastores. Mas, assim, essa questão de respeito, de entender que existe todo um processo, existe toda uma questão. Então, o casamento não era, porque a gente tá se gostando, a gente vai casar. Havia um ministério, havia muitas responsabilidades em jogo, né? Então, nesse período, a gente decidiu, a gente conversou com o pastor, humildemente, né? Eu falei, pastor, eu vou aguentar. eu vou suportar.
eu vou dar conta. E foi quando a gente realmente iniciou o nosso período ali de corte já definitivo, a gente não rompeu mais. Legal. Glória a Deus. Isso. E durante esse período, eu vi confirmação através dos meus pais, porque os meus pais foram quem me ajudou nesse momento, assim, de conversar, de me orientar. De entender E até que eles fazia parte, né? estavam afastados também. Então, Aham. assim, eles foram uma voz do Senhor naquele momento da minha vida, né? Os meus líderes, as minhas líderes, né? Como eu falei, a Débora Ramos e a Natália, elas também me aconselharam, conversaram muito comigo. O nosso ciclo de amizade, eu já tinha muito convívio então, com os discípulos dele também, então eles estavam, tipo, super apoiando. E o terceiro ponto, teve uma rede também, que teve um momento de oração e uma moça orou. E nós dois, ela pediu para nós dois nos juntarmos. E foi quando ela confirmou que o Senhor ele tinha algo ministerial para a nossa vida, que ele iria usar nós dois. Né? E foi quando ela falou para mim que o Senhor estava me preparando com um coração que ama e mãos que curam. Legal. Então, ali naquele momento, foi a confirmação do casamento, foi a confirmação ministerial, né? E foi quando a gente prosseguiu pro casamento. Que Glória a legal, Deus. poxa, muito bonito. E vocês casaram no dia? 18 de dezembro de 2021. Ah, que legal. Mas, um detalhe, né, antes de encerrar, sobre os milagres que nós vivemos, né? E um desses milagres foi a gente ganhou a casa do meu pai. Oh! Né, a casa que nós Ei, moramos. esse foi o maior milagre até hoje, hein? A gente Favores. ganhou a casa. Favores. Isso. A gente ganhou as nossas roupas de casamento. Eu ganhei num sorteio no Instagram, nunca tinha ganhado nada. 7 mil comentários. Ela 7 foi mil a única. Comentários, eu ganhei. Nunca mais teve esse sorteio, olha. Era só uma edição limitada, só pra gente. Senhor plantou. Orei Provisão, muito, provisão. comentava, e a gente ganhou um vestido. Foi a roupa dos nossos pais, dos padrinhos, dos pajens, né? Qual é a o nome gente- do local? A gente casou na Não, o chácara. nome do local Ah. do vestido. Dona da noite. Eu tenho um dono Ah. uma dama, né? Dona eu da sei noite. qual é. É na Isso, Dom Dom Pedro. Pedro. Dom Pedro, exatamente. Isso. Olha aí, Patrocínio. propaganda de graça. Sim. Já aluguei vestido lá, gente. É legal, é bom. É Vale a muito pena. bom, muito bonito um vestido que eu casei, né? E era um bom lugar pra patrocinar nós, né? É, né? Loja de roupa de noivo. Isso, aluguel de roupa. Vendas patrocinadas. E nós casamos, né, na Chácara Monte Rei, que era como eu sonhava, numa parte bem natureza, né, rio e tudo. E a gente ganhamos a nossa aliança também. É. né? A nossa viagem. A nossa Uau. viagem, a nossa lua de mel, a passagem mais a hospedagem. Então, assim, o Senhor nos surpreendeu Super abundou. muito. Sim. Que legal. Maravilha. Que lindo. Mas vamos lá. A gente precisa deixar um conselho. Eu queria que você deixasse um conselho para as moças, baseado na história de vocês. Sim. O que conselho você daria para as moças, se você puder falar aí para elas? Vai, Gabi. Certo, o conselho que eu deixo é realmente guardar o coração, né? O Senhor, ele tem uma história para cada um de nós, ele tem um propósito nas nossas vidas. Então, esse propósito, ele não se limita em apenas você casar, mas na sua área ministerial também. O Senhor, ele deseja que você cresça, que você exerça aquilo que ele tem colocado no seu coração. Então, verdadeiramente entregue essa área ao Senhor e confie que no momento certo, o Senhor, ele levantará uma pessoa que não só irá trazer nesse aconchego, esse amor, essa parte calorosa da vida, mas ele também vai lhe trazer segurança, ele vai cuidar de você, lhe respeitar, né? E nós só conseguimos identificar isso se nós estivermos verdadeiramente com os nossos olhos focados no Senhor. Então, nós não precisamos parar a nossa vida, nós não precisamos parar o nosso ministério, nós podemos continuar, mas focado no Senhor e esperando que no momento certo Ele irá cumprir cada uma de suas promessas. Legal. E ela falou que ela era tímida. Arrasou. Pregadora aí. Vai lá, Orou por isso. Bom, Dá um conselho pros rapazes aí. o que eu diria para os rapazes é que eles precisam amar o Senhor acima de todas as coisas. Quando você decide se casar com alguém, você precisa estar preparado para amar como Cristo amou a igreja também. Porque esse amor, ele supera os defeitos, supera os dias maus, supera as turbulências da vida.
Então, quando nós passamos a dedicar nossa vida ao Senhor, então, antes mesmo de se casar, existe esse preparo. Nós precisamos estar preparados, investindo na obra do Senhor, trabalhando para Ele, ganhando almas para o Senhor, porque nesse meio de tudo o Senhor ele gera milagres em nossa vida. Então realmente, ame o Senhor acima de todas as coisas, né? Trabalhe para o Senhor, trabalhe também lá fora, né? Invista também na sua vida profissional, na sua vida com Deus, e em contexto geral, e o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Então, Amém. É isso que eu queria dizer para vocês. Glória a Deus, gente. Que episódio. Muito obrigado. Obrigado Muito mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Faz mãos. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Foi muito bom tê-los aqui. Foi bom conhecê-los. Exatamente. Conhecer a história de vocês. Eu só passei uma noite lá na casa dele, né? Quase você falou, eu estava tímido também. E, gente, essa história vai inspirar muita gente. Eu tenho certeza disso e vai abençoar muitas vidas. Para você que assistiu e foi abençoado, eu queria que você compartilhasse aí, divulgasse, né, esse vídeo, compartilhasse o máximo possível aí na sua linha de transmissão, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. Muito obrigado por assistir mais um episódio do podcast Deus Pode Fazer. E obrigado, pessoal. Você que tem interesse de ser um dos nossos apoiadores ou nossos patrocinadores. Vai que você tem uma casa de vestidos de noiva. Tem muita gente que está assistindo isso aqui que vai casar em nome Amém. de Jesus. E de repente você quiser que está abençoando para que esses episódios continuemos abençoando pessoas com histórias inspiradoras como essa. É só você entrar em contato. Se você quiser ser apoiador, foi disponibilizado aí o Pix. E se você quiser ser um patrocinador, pode ir nas nossas redes sociais. Todas as redes sociais Deus Pode Fazer, exceto o YouTube, que o canal, né? O canal Deus Faz Coisas Incríveis. Que é porque dentro do canal vão ter outras coisas fora do podcast. A gente está preparando também um negócio muito especial para os solteiros. Tem coisa boa aí. Verdade. Então, Deus Pode Fazer TikTok, Facebook, Instagram. E o meu Instagram é Priscila Inocêncio ADV. E PR_ André Santos, com 2 S no final. Bem pequenininho, né? Então, gente, muito obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Deus abençoe. E até o próximo.